Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui tô eu de novo, Edna, no Pirações da Meia-Idade, para falar com vocês Hoje tá um dia, gente, um dia muito quente aqui em São Paulo. Quente, se você ouvir um barulho atrás, além do ônibus que tá passando aqui em frente de casa, tem um ventilador também. Agora, olha só, vê se curte, compartilha esse vídeo aí com seus amigos pro Pirações crescer. E aqui no YouTube você pode apertar o sininho e pedir a notificação para você saber sempre que tem um vídeo novo. E hoje o assunto, olha só, gente, eu acabo de agregar ao meu visual, na verdade, usando essa expressão maravilhosa do mercado, que é agregar valor. Na verdade, eu estou desagregando valor a partir de alguns dias já, com essa toalhinha, que eu sempre via muitas mulheres, assim, senhoras na rua, passando aquela toalhinha, enxugando e tal. E eu falei, gente, mas ela deve estar sentindo muito calor, né? E eu realmente entendi por quê. E eu passei a usar essa toalhinha em casa, obviamente, porque eu ainda não decidi pagar o micão de fazer isso na rua, mas eu entendo perfeitamente quem faz, porque tem hora que começa a ficar tudo aqui, aí junta o verão com os efeitos da menopausa, esse calorão, esses fogachos, que olha, gente, tá demais, viu? Pra mim, eu devo dizer que as pílulas que eu tô tomando de amora não estão fazendo efeito, então eu vou começar a tentar outra coisa, eu conto pra vocês depois por quê. Aí você deve perguntar, mas Edna, por que você não faz a reposição hormonal? Gente, eu vou explicar o porquê e eu acho que essa minha experiência vale pra você também, ficar atenta, não tô dizendo que com você vai ser igual. Então eu vou explicar por quê. Por que eu não faço reposição hormonal? Na verdade é o seguinte, há 10 anos eu vou tentar ser rápida e menos técnica para vocês entenderem, apesar que eu não sou médica, eu vou falar com a linguagem que todo mundo vai entender. É o seguinte, há 10 anos eu sempre tive muita dor de cabeça, tenho enxaqueca desde os meus 14 anos e tal. O que aconteceu? Uma médica me mandou fazer uma ressonância da cabeça. Eu fui lá, entrei naquele tubão, aquele barulhão horrível, quem já fez sabe como é que é. E aí descobriu-se o seguinte, eu não tinha nada, a minha dor de cabeça não era proveniente de nada relacionado a alguma disfunção cerebral ou a algo que eu tinha lá no cérebro. Mas aí veio o famoso achado. Os médicos descobriram que eu tinha um pequeno tumor chamado meningioma. O que é esse meningioma? Antes de mais nada, não se assustem, eu não estou com um tumor cancerígeno, maligno. Na verdade, é um tumor benigno, ou seja, ele não faz mal nenhum, ele fica lá, paradinho. Só que o que acontece com ele? Ele pode crescer. No decorrer desses 10 anos, ele cresceu um pouquinho. Hoje, ele está com 2 centímetros. E o que acontece com esse meningioma? O que é o meningioma? A meninge, como vocês sabem, é aquela pelezinha, a membrana que reveste o cérebro. Ela fica entre o cérebro e o crânio, que é o osso, a caixa que protege o cérebro, certo? Porque o cérebro é uma coisa delicada e tal, ele tem que ser protegido, certo? O que acontece? Entre o cérebro e a meninge, essa pele, tem um carocinho, um tumorzinho que fica colado nessa pele, entendeu? E aí ele vai crescendo. Qual que é o problema dele? E eu tenho que fazer exame todo ano, uma vez por ano eu tenho que fazer a bendita ressonância. Eu já fiz tanta ressonância que eu já entro dentro daquela máquina assim, já pensando em dormir, sabe? Porque até com barulho, tudo, eu acabo, muitas vezes, dando uma cochilada. Então, o que acontece? Ele pode crescer, e ele crescendo, aí sim, em contato com o cérebro, ele pode ir crescendo, e ele pode ir pressionando, comprimindo o cérebro. Então, é aí que ele começa a ficar algo que tem que ser, em alguns casos, quando ele pressiona muito, quando ele faz esse processo de crescimento empurrando o cérebro, o que acontece? Ele tem que ser retirado. E, obviamente, a gente sabe que nenhuma cirurgia na cabeça a gente... apesar de todas as técnicas, de todas a modernização da medicina, que hoje realmente você não precisa mais fazer que nem antigamente, que você abria o tampo da cabeça, vocês estão agoniadas, né? Mas eu vou ter que falar. Não, hoje você vai ali no lugar exato, eles detectam, vão lá e tiram só um pedacinho, mas gente, é o cérebro, né? Então, obviamente que eu tenho o maior medo de fazer isso. O que acontece? Isso tem a ver com a reposição hormonal?
não se sabe ao certo a razão do meningioma, mas o que os médicos eles observam no dia a dia é que isso acontece mais, ele cresce mais no período em que a mulher está com os hormônios em alta, ou seja, na fase antes da menopausa. Quando a menopausa vem e os hormônios diminuem, os hormônios femininos, há um dado em torno de 70% desses tumores param de crescer. Então, o que acontece? Se eu fizer a reposição hormonal é feita com o quê? Com hormônio feminino. Há um risco maior desse tumor crescer. Então, eu não posso fazer reposição hormonal, não vou fazer essa besteira. O meu médico, Marco Antônio, tinha pedido um laudo do meu neurocirurgião, dizendo se eu podia ou não fazer uso de reposição. E a resposta do neurocirurgião foi não. Então, assim, fica a dica para você, se você tem algum tumor benigno, no seio, no ovário, nas trompas, em qualquer lugar que seja, é bom você conversar com o seu médico daquela área para saber se você, com esse tumor, com esse cisto, seja lá o que for, se você pode fazer reposição hormonal. Vai que essa reposição acaba estimulando o crescimento desse tumor. Quem já teve câncer de mama, algum outro tipo de câncer, é sempre bom se certificar com um médico especialista naquele processo, ou seja, se foi um oncologista, se foi um mastologista que cuida do seio, essas coisas, é sempre bom ouvi-lo antes de apelar para a reposição hormonal. Então, para mim não dá, não sei se para você rola. É claro que quem pode fazer, desde que seja orientada por um médico, eu acho que deve fazer. Antigamente, nos anos 70, anos 80, quando os hormônios, a reposição explodiu e que todo mundo fazia, havia uma pressão muito grande por parte dos laboratórios ali, comercialmente, em estimular o uso da reposição hormonal. E muita mulher nessa história acabou se dando mal. Aí os próprios laboratórios, o Marco Antônio falou isso numa entrevista, se conscientizaram que valia mais a pena investir numa reposição saudável, ou seja, para aquelas mulheres que realmente podem, do que ter uma propaganda negativa. Então, gente, se cuide, fique de olho nisso, tá bom, meninas? E, por favor, qualquer dúvida, manda aqui pra gente. As entrevistas, como eu falei pra vocês, enquanto eu não mudar, eu tô prestes a mudar. Então, quando eu mudar, for pro meu apartamento em outra região aqui de São Paulo, com certeza eu vou voltar a fazer as entrevistas e vou trazer temas interessantes para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem. E bem, gente, ai, nossa, que calor. Um beijo, gente. Tchau. Vamos rir, né?